Olá, pessoal! Vamos recapitular na nossa aulinha hoje, tá? As características dos seres vivos. Lembrando que eu enumerei algumas características para vocês. Aonde a primeira, tá? Era a composição química, ok? A segunda, nós tínhamos o alto grau de organização. Na terceira, nós tínhamos o metabolismo, tá? Onde os seres vão ter o metabolismo próprio. Como 4, eu dei a vocês nutrição, ou seja, como é que os seres vivos se alimentam, tá? Que pode ser de dois tipos, autotróficos e heterotróficos. 5, nós tivemos a reprodução, que também pode ser de dois tipos, sexuada e assexuada. 6, nós temos hereditariedade, as nossas heranças genéticas. Então, hereditariedade está relacionada às nossas heranças genéticas. Além da hereditariedade, tá? Nós temos a parte da irritabilidade, ok? Além da irritabilidade, pessoal, estou falando com relação à reação e estímulo. Eu tenho a parte da evolução, tá? Qual é o processo que os seres passam ao longo de sua vida? Lembrando que essa evolução não é só a questão de eu evoluir, de eu crescer, mas sim fatores que vai levar a uma formação de uma nova espécie, tá? A partir daquela evolução, gerando. Então, aqui eu tenho as características básicas de um ser vivo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, aqui eu tenho as características básicas, tá? De um ser vivo, ok? Pronto, pessoal, nas aulas anteriores nós vimos até a parte de reprodução. Então, o próximo tópico seria a parte de irritabilidade. A irritabilidade. Pronto, pessoal, no nosso tópico 6, hereditariedade, tá? Como o nome já diz, são as heranças, são as instruções, como se fosse uma receita de bolo, tá? Então, são as instruções para, no caso aqui não é bolo, tá? Para produzir os seus descendentes. Então, para produzir os descendentes. Como assim, Val? Vai ser as informações que são passadas, tá? Pelo meu gene, ou seja, que estão contidas, tá? Então, informações, instruções que estão contidas no DNA, tá? E ou RNA. Lembrando que DNA é o ácido desoxirribonucleico, enquanto que o RNA é o ácido ribonucleico. Ok, pessoal, na nossa aula anterior, eu parei com vocês falando sobre a reprodução, que ela poderia ser sexuada ou assexuada. Nesse nosso tópico sobre irritabilidade, nada mais é do que a capacidade, tá, que um ser vivo tem de reagir a um estímulo, tá? Então, esse estímulo pode ser do ambiente, tá? Então, essa é a irritabilidade, onde eu tenho a percepção de conseguir reagir a um estímulo ambiental, seja por movimentos,
seja por movimentos. Por exemplo, eu vejo, eu tenho a reflexão de uma pessoa, ou a malícia, que quando você toca nela, ela se retrata, tá? Se recolhe, se fecha. Ou mudando a sua forma, que é o caso que eu tô falando da malícia, tá? Mudando a forma, ela se fecha quando você toca nela. Isso é uma irritabilidade. Como também por algum processo químico. Certo? Então, isso é a irritabilidade, a reação, tá? A capacidade que eu tenho de reagir a um estímulo, seja ele por movimentos, mudança de forma ou processo químico. É como se eu pegasse, vou tentar fazer aqui para vocês, tá? Uma planta. E essa planta, tá? Ela vai ter uma capacidade de reagir a um estímulo. Que estímulo seria esse? Reação essa que ocorre nas plantas, que é o quê? Ela tem tendência a reagir a um tipo de estímulo. Estímulo esse, tá, pessoal, que é o quê? Ela tende a crescer, tá? Em direção, em captação da luz solar, ok? Então, se eu tenho uma planta, tá, num ambiente que tem a opção dela procurar a luz, ela vai fazer esse crescimento, porém, em busca da luz. Ela jamais vai se retrair a um ambiente escuro. Ela sempre vai estar procurando crescer em direção à luz. Nosso próximo tópicozinho, tá? Como tem aí na planilhazinha de vocês, deixa eu até colocar aqui. Oitavo, não é isso? É evolução. A evolução nada mais é do que um processo de ocorrer mudança, tá? Então, processo no qual ocorre mudanças. É o ato de evoluir. Lembrando que são transformações que vão ocorrer ao longo do tempo. Não vai ser uma transformação da noite para o dia. Hoje tem uma espécie, amanhã vai ter uma outra espécie. Não, vai ser uma transformação que vai ocorrer ao longo do tempo, que vai formar, tá? Novas espécies. Então, novas espécies. Ok? Isso é evoluir. Essas evoluções, tá? Eu vou até colocar uma gravurinha aqui para vocês verem. Deixa eu ver se dá para mim dar uma organização. Essa evolução, diferentemente do que pensam do que Darwin, nós vamos ter alguns tópicozinhos que ele pode seguir alguns critérios, como mutação, certo? Eu tenho recombinação, eu tenho seleção natural, ok? E aí, eu ainda vou ter um outro tópicozinho que vai ser a deriva genética, que daqui a pouco eu coloco para vocês. Deixa eu só explanar aqui. A parte de mutação, pessoal, é a mudança no material genético, certo? Então, aqui tem mudança, tá? Na parte genética de um ser vivo, muda o gene. Quando eu falo de recombinação, tá? É um aumento, uma troca, ocorre uma troca de material genético. É quase quando eu falo com vocês um espermatozoide com um óvulo. Ali tem uma recombinação, um novo indivíduo. E aí, a recombinação tem troca de material genético. Ok? E aí, vai ter um aumento do que nós falamos em sala, tá? Um aumento da
variabilidade, tá? Dessa variedade de seres. Então, aí vai gerar essa variabilidade. Enquanto que a seleção natural, tá? Seleção natural, nada mais é o quê? O selecionar indivíduos, tá? Então, seleciona indivíduos. Como assim, Val? Segundo os estudos, aquele que está mais adaptado, tá? Ele vai conseguir sobreviver. Enquanto que o que não se adapta, tá? Não consegue se adaptar naquele ambiente, vai levar à extinção. Ou seja, diminui aquela espécie até que chega a ser extinto. Então, não consegue sobreviver. Isso seria por seleção natural. Pronto, como eu disse a vocês, além da seleção natural, eu tenho a deriva. Acho que dá pra ver, né? Então, a deriva nada mais é do que ocorre um evento, tá? Com precisão, e vai retirar os indivíduos que não resistem à nova condição. Então, por exemplo, eu tenho a espécie, deixa eu botar outra cor. Eu tenho espécies aqui A convivendo, tá? E eu tenho alguma espécie B. Pouquíssima, tá? Surge de repente um rio, pode ser um rio, uma montanha, tá? Aqui, separando aqui. Essas espécies que estão desse lado, elas vão tentar sobreviver. Caso elas não sobrevivam a essa nova adaptação, a essa nova resistência que foi colocada a eles, vai surgir aqui uma nova espécie, tá? Então, a partir dessas espécies, surge uma nova espécie de acordo com o que foi imposto a eles. Então, isso é evolução, o ato de evoluir. Não é que eu venha desse macaco, mas que, segundo Darwin, tiveram-se adaptações, tiveram-se seleções, aonde que foram sendo descendentes, evoluindo. Então, evoluir é isso, tá? É passar por transformações ao longo do tempo, ok? Cheiro, pessoal. Por hoje, nossa aula é essa. Eu vou deixar descrito aqui na plataforma o que vamos fazer de atividade. Por enquanto, vocês vão dando pausa no vídeo, tá? E vão copiando o mapinha que faltava no caderno de vocês. A parte de irritabilidade, a parte de evolução, vocês copiem bem direitinho aí no caderno para não ficar feio, tá bom? Pronto, pessoal, no nosso tópico 6, hereditariedade, tá? Como o nome já diz, são as heranças, são as instruções, como se fosse uma receita de bolo, tá? Então, são as instruções para, no caso aqui não é bolo, tá? Para produzir os seus descendentes. Então, para produzir os descendentes. Como assim, Val? Vai ser as informações que são passadas, tá? Pelo meu gene, ou seja, que estão contidas, tá? Então, informações, instruções que estão contidas no DNA, tá? E ou RNA. Lembrando que DNA é o ácido desoxirribonucleico, enquanto que o RNA é o ácido ribonucleico. Eu vou colocar aqui para vocês a fitazinha de DNA. Vou colocar uma imagem mais legalzinha para vocês. Vou só botar meu desenho não, tá? Então, a fita de DNA é uma dupla fita. Então, veja, uma fita, duas fitas, ok? Então, é uma dupla fita de DNA, aonde elas são ligadas, tá? Por pedacinhos de nucleotídeos e de genes. Então, aqui é a receitinha do bolo.
ok? Nessa fitinha de DNA vai toda a sua informação. Cor de pele, cor de cabelo, cor do olho. Isso tanto do seu pai como da sua mãe. Tanto as informações que vão no espermatozoide, como as informações que vai no óvulo. Ok, pessoal, vamos para o próximo tópicozinho.